Olá, amigo. É muito bom poder estar com você mais uma vez nesse grande projeto que é a Grande Esperança, onde juntos passaremos a semana e conheceremos ainda mais as verdades e os sonhos da Palavra de Deus para você e para mim também. Quero lhe fazer uma pergunta. Você, quando esteve reunido ontem e juntos crescemos no conhecimento da Bíblia, depois de todas as atividades, será que teve um lanchinho para você aí? Bom, eu espero que tenha tido, mas se não teve, não tem problema. Eu já estou cobrando o anfitrião agora, nesse momento. Olha, amanhã, se não preparou hoje, prepare um biscoitinho integral, um suco de uva, bem natural também. Pode ser até super bom. Tenho certeza que vai ser uma reunião ainda mais agradável. Depois eu vou ficar sabendo se vocês tiveram essa confraternização tão querida, tão especial. Com você, começamos mais uma vez esse lindo projeto, agora a Grande Esperança. Nessa simulação que acabamos de ver, podemos perceber Satanás tomando conta da vida de uma pessoa através de um método, o álcool. Mas ele também destrói vidas através do cigarro, de drogas e de tantas outras coisas. O amor ao dinheiro, as pessoas desesperadas atrás do vil metal, algumas matam, roubam por causa dele. Olha, infelizmente a verdade é essa. Satanás, ele procura de todos os meios e de todas as formas destruir você e a sua família. Essa é a mais pura das verdades, infelizmente. Mas quero fazer uma pergunta a você hoje. Sabe, será que existe uma possibilidade de Satanás estar se infiltrando com as suas seduções, estar nos enganando através de ideologias e não só através da destruição do corpo, que é o templo do Espírito Santo? Será que existem ideologias, pensamentos, formas e jeitos quando a gente nem está se apercebendo e parece que tudo está tão certo, tudo está tão bonito, tudo tão correto, tão belo? Será que Satanás ele tem condições de reverter uma coisa que é totalmente mentira, errado, falso, e ele apresentar para toda a humanidade como algo verdadeiro? Infelizmente isso é possível. Querido, para pensar comigo. Existem tantos conhecimentos populares que na verdade são mitos, não são verdade. Como, por exemplo, você já ouviu falar que faz muito mal para a pessoa tomar leite e comer manga? Já ouviu falar disso? Pois é, infelizmente ou felizmente, isso é um mito, não é verdade. Quando a gente começa a pesquisar um pouquinho na história, a gente descobre que existiam aqueles senhores de engenho e que tinham seus escravos e não queriam que eles tomassem leite, que na época era uma iguaria, e muito menos que comessem toda a produção de manga da fazenda. Então, como eles sabiam que não tinham como controlar o tempo inteiro isso, então eles soltaram esse boato, manga e leite faz mal. Então eles iam ou para manga ou para o leite e diminuir então assim o prejuízo da fazenda. Uma grande mentira, mas que passa até hoje em dia, e eles acabam acreditando que realmente comer manga com leite faz mal, e não faz mal, é mito. Por exemplo, já ouviu falar que se a comida cair no chão, você tem até 5 segundos para apanhar a comida e as bactérias não tiveram tempo suficiente para chegar até a comida? É claro que isso também é mito. Lógico, as bactérias estão em todos os lugares. Ela caiu exatamente em cima das bactérias. Não tem jeito. Caiu o alimento, está contaminado. Existe também um terceiro mito bastante recorrente em todos nós. Eu acho que você já ouviu essa também, eu já ouvi isso quando eu era pequeno,
Diz assim, olha, depois que você come, você não deve entrar na piscina ou no mar, porque pode causar congestão. Será que isso é verdade? Não é. A verdade é que quando nós estamos fazendo a digestão, é óbvio, o nosso sangue ele vai para o estômago, porque ali é uma atividade importante acontecendo. E quando a gente vai para a piscina, para o mar, o que acontece? A nossa pele ela se resfria e para a gente manter a temperatura do corpo, vai mais sangue para as extremidades. Agora, isso não causa congestão, isso vai atrapalhar a digestão, mas não a congestão. Você percebeu? Existem mitos no nosso dia a dia, coisas que são erradas, que a ciência não comprova, mas que nós acreditamos que é verdadeiro. Será que Satanás pode entrar no meio religioso, na vida religiosa, com mitos, com mentiras, e todos nós passarmos a acreditar naquilo como se fosse verdade? Por exemplo, no caso da morte, será que exatamente como as pessoas pensam por aí é aquilo que está escrito na Bíblia? Será que a Bíblia ensina exatamente da forma como você entende e compreende a respeito do estado do homem na morte? O que acontece quando o homem morre? Bom, querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em primeiro lugar, em Gênesis, logo no início da Bíblia, para a gente ver o que a Bíblia fala a respeito desse tema. É claro, é um tema complexo, mas muito claro na Bíblia. E nós não vamos conseguir esgotá-lo aqui, mas se você abrir em Gênesis 2, versos 16 e 17, veja o que Deus diz aqui. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Querido, quando Deus disse que se comêssemos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, iríamos morrer, você acha que Deus estava mentindo para você e para mim? Você acha que Deus estava brincando comigo e com você? É claro que não. A verdade é essa, a morte é uma realidade, a pessoa quando morre, morre de verdade. Sabe essa história que dizem que quando a gente morre vai para o céu, vai para o inferno, purgatório, ou fica se reencarnando? Isso não tem base bíblica, pelo contrário, a Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma única vez. Se você tem sua Bíblia, abra no livro de Romanos, ali no Novo Testamento, Romanos 6, no verso 23. Olha só o que diz ali, Romanos 6, verso 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entendeu? O salário do pecado é a morte. A morte é algo real. Ora, se quando eu morresse, eu fosse para o céu, e se eu vejo que eu tenho uma vida digna, honesta, correta, por que eu teria medo da morte? Por que temos tanto medo da morte se a morte pode ser uma coisa positiva? Querido, a morte é algo muito ruim. É o salário do pecado. Ninguém quer morrer. Exatamente por isso. Porque a morte é a cessação de tudo. Eu quero convidar você, não para ler agora, mas para que você leia junto com seus amigos aí na casa onde você está, leia o capítulo 9 do livro de Eclesiastes. E você vai perceber ali um tratado a respeito do que acontece quando o homem, quando ele morre. O que acontece com ele quando ele morre. A Bíblia é simples e clara. Quando você morre, morre de verdade. Você não fica vagando com o espírito, com consciência. Você já imaginou o que seria para um pai que morre, depois está lá no céu, se deliciando com as alegrias do céu e vê seu filho sofrendo, vê sua filha sofrendo um acidente? Você acha que aquele seria um céu para esse pai, para essa mãe? É claro que não. Querido, a morte é um estado de inconsciência. Aliás, Jesus Cristo, quando veio a essa terra, ele comparou a morte a um sono. Ele disse assim, olha, quando a pessoa morre é como se ela estivesse dormindo. E quando Jesus voltar pela segunda vez aqui a essa terra, quando ele voltar, sabe o que irá acontecer? Os mortos ressuscitarão em Cristo. Você já ouviu falar da ressurreição, não ouviu falar? A ressurreição que Cristo irá promover quando ele voltar? Agora eu pergunto a você, se Jesus Cristo vai ressuscitar os seus filhos, aqueles que o amaram, que o aceitaram quando ele voltar a essa terra, por que ele vai ressuscitar se a pessoa quando morre vai para o céu? Se já está lá, Jesus Cristo vai ressuscitar quem? Se ninguém morreu, vai ressuscitar quem? Você consegue entender? Eu sei que a gente está falando muita coisa, muita informação em muito pouco tempo. E talvez isso seja muito novo para você. Mas é claro, você já percebeu. Esses vídeos que nós passamos aqui para você, que você está assistindo, é apenas um start
para a gente começar a estudar e a conhecer cada vez mais a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que quando o DVD acabar de hoje, você vai pegar, olhar para o lado, as pessoas vão começar a conversar e muito assunto vai ter, porque a Palavra de Deus, ela mostra algo totalmente diferente do que a crença popular nos ensina. Por isso, querido, é a hora de entendermos um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama e que quer o nosso melhor. Nem sempre as verdades bíblicas são as verdades mais populares ou aquela que eu gostaria que fosse, mas a verdade bíblica é a verdade de um Deus eterno, de um Deus que me ama e que quer o meu melhor. Querido, eu sei que o seu coração está em confusão talvez, ou talvez esteja em uma grande convulsão, mas é a hora de começarmos a buscar a verdade, não no que os outros nos dizem, mas no que a Palavra de Deus nos diz. Comece a refletir sobre isso. O Dida irá cantar mais uma vez. Enquanto ele cantar, eu vou estar aqui orando para que o Espírito de Deus revele você a verdade da sua palavra, que transforma a vida de todos nós. Muitos são aqueles que zombam de mim, me olham com desprezo e destratam minha fé. Não conseguem entender como posso servir a um Deus que não posso ver. Mas não há como negar que Ele é real. Basta olhar para o mundo e vais ver. Sim, há um Deus maior que comanda toda a terra, o céu e o mar. Procure ver melhor e entender que Ele é teu Criador. São nos mínimos detalhes que presente Ele está. Em cada novo dia podes perceber que não há razão para duvidar. Há um Deus maior. Há um Deus maior. Criam teorias para provar o impossível, fechando suas mentes para aceitar o Criador. Enganados pelo mal, seguem sem perceber que só há um rumo a seguir. Não permita se enganar por explicações que te afastam para longe de Deus. Sim, há um Deus maior que comanda toda a terra, o céu e o mar. Procure ver melhor e entender que
presente Ele está. Em cada novo dia podes perceber, não há razão pra duvidar. Há um Deus Satanás é o pai da mentira. Ele tenta enganar a todos nós, mas há um Deus maior, que nos mostra exatamente aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus sonha. Sabe, talvez esse conceito de que o homem, quando morre, morre de verdade, e que não existe uma alma vagando por aí quando as pessoas morrem, talvez seja tudo muito novo para você. Mas antes de você se fechar, ou antes de você aceitar essa verdade, é preciso estudar a palavra de Deus. É preciso buscar aqui dentro as verdades bíblicas. E é por isso que estamos reunidos, para juntos conhecermos a vontade de Deus. Querido, se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, obrigado porque o Senhor é maior do que os enganos, do que os erros, do que os engodos de Satanás. Obrigado porque a Tua verdade nos liberta e nos mostra o caminho que devemos seguir. Ajude-nos, Senhor, a entendermos, a compreendermos as Tuas verdades, a acreditarmos nela e que a cada dia possamos colocá-las em prática no nosso viver. Esteja ao nosso lado, é o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.